Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 12, você que nos assiste em nossas plataformas sociais, por essa transmissão ao vivo, que você possa ouvir a palavra do Senhor e que Deus venha falar com você de maneira poderosa. Diz assim a palavra do Senhor: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Amém. Podeis assentar. Isso, sei te dando glória. Eu quero falar nesta noite de algo que Deus tem colocado no meu coração, sobre identidade. E eu já ensinei isso aqui na terça na palavra, aqui no templo Monte Tabor, e já conversei com esse assunto com algumas pessoas, mas gostaria agora de ensinar isso para esta igreja que está presente aqui, Templo Central, área 10, área 12 e área de número 24, e a você que está nos ouvindo em nossas redes sociais. Eu quero basear esta ministração no livro do Fabiano Ribeiro, chamado Paternidade Bem Resolvida. Você quiser ler, isso vai lhe ajudar muito a entender a sua origem e o seu destino. Então, o livro é Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro. Então, aqui nós estamos diante de uma situação que a humanidade, os filósofos, vivem dizendo: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Essa tem sido o questionamento da humanidade. E Jesus, ele já tinha isso bem resolvido aos 12 anos de idade. Porque o que é identidade? Identidade é você saber a sua origem e você saber o seu destino. Quando o governo analisa você, ele precisa, para conhecer você, saber da sua origem. Então, por isso, na sua carteira de identidade, no seu RG, tem lá a sua filiação. Aí está lá o nome do seu pai e o nome da sua mãe, porque pode ter muitos André, mas nenhum André é filho do João e da Maria, que tem o sobrenome Ribeiro da Silva, Coelho, Pimenta. É impossível isso acontecer. Então, o governo, para saber a sua origem, precisa saber da sua filiação. Para saber a sua identidade, precisa saber da sua origem. E identidade é uma palavra latina que vem de um adjetivo chamado idem, que significa semelhante a quem, igual a quem, o mesmo que. E também o sufixo dade, que é estado ou qualidade. Então, você é parecido com quem? A quem você é semelhante? E aqui nós vamos aprender sobre essa palavra identidade. Então, identidade é você saber a sua origem e saber o seu destino. Aí você descobre realmente quem você é. Então, eu estava conversando hoje pela manhã com alguns obreiros, pastores da casa do Senhor, sobre o Código de Isaías.
O Código de Isaías foi uma experiência feita no metrô, não é o Isaías da Bíblia, mas o cientista que a fez. Então ele conta, se você entrar na internet e poder ler isso, ele conta que ele estava no metrô, e era um lugar assim, um pouco sombrio, então para chamar a atenção ele colocou um telão, colocou alguns recipientes com água, 5 ml de água, e colocou microcâmeras, e colocou também um gás para poder congelar aquela água a menos 5 graus, para observar a formação dos cristais de água. Eu não sei se você já chegou a ver um cristal de água, então ele se forma, quando congela, igual, idêntico a uma flor, um negócio muito bonito. E ele colocou a água e começou primeiro a imprimir sons, mostrando que as frequências alteram o nosso comportamento, porque o ser humano também é feito de 70% de líquido. Então ele começou a pegar um violino e tocar uma música bem lenta, e na hora que o cristal congelava, a água congelava, o cristal se formava muito bonito. E ele começou a observar aquilo e disse, se eu mudar agora a frequência do som, e pegou uma guitarra dessa de metal pesado, e começou a bater fortemente, e o cristal agora, em vez de formar bonito, começou a deformar. Você pode ver essa experiência. E ele disse, e se eu fizer o seguinte, se eu só falar, no momento que a água congelar, falar amor, paz, alegria, esperança, o cristal, a água quando congelava, o cristal saía cada vez de forma mais bonita. Mas ele disse, se eu falar ódio, raiva, medo, guerra, e o cristal então deformava novamente na hora que a água congelava. E ele disse, se eu só escrever a palavra, então ele foi lá e colocou no recipiente palavras positivas, palavras negativas. Onde colocou palavras positivas, o cristal formava de forma bonita. Onde colocou palavras negativas, o cristal deformava. E aí, essa experiência serviu para mostrar como o mau humor das pessoas altera o nosso. Você, às vezes, sai bem, eu vou usar aqui uma palavra jovial, relaxe da sua casa. Aí alguém chega e lhe dá uma palavra difícil naquele momento e rapidamente suas emoções se alteram. Às vezes você está bem, escuta uma música e você começa a chorar. Ou às vezes você está bem, escuta uma música e começa a se alegrar. Tem gente que ainda tem saudade do tempo antigo, quando está escutando a música, segura a vassoura e até dança com ela. É verdade ou não é, irmãos? Eu sei que é verdade, como diz o pastor Ari. E às vezes você está bem e não ouve uma palavra, nem ouve uma música, mas lê alguma coisa. E aquela mensagem que você lê causa um impacto em você, e o seu coração e o seu emocional já começa a se abalar também. É por isso que quando você for fazer o seu devocional de manhã, você tem que se afastar do celular, porque você acordou bem, quando você lê aquela mensagem de gente te acusando, te chamando disso ou daquilo, acabou o seu devocional, você já não tem mais inspiração para estar na presença de Deus e adorá-lo, porque aquilo vai mexer com os cristais de água e vai se deformar e você vai ficar, muitas vezes possesso. Como é que é? Coragem de mandar um negócio desse para mim? Isso mexe com você. Agora imagine, você que desde criança recebeu palavras de maldição, porque existem pessoas aqui, quando eu falar em paternidade, eu não estou falando só de pai, estou falando só de mãe, eu estou falando de pais substitutos, avós, tios que cuidaram de você, que disseram para você, você não vai ser ninguém, você nunca vai vencer, você não presta, você não vai dar para nada, você vai ser um vadio, uma vadia. Agora imagine crescendo lentamente, ouvindo essas coisas, como está o seu emocional nesse momento. Então muitas pessoas têm muita dificuldade hoje com a paternidade, e isso ainda não foi resolvido em sua vida. Agora,
também eu estava conversando com o pastor e ele estava me dizendo que além dessa experiência do código de Isaías, também tem um japonês, eu só não me lembro o nome que ele falou, que colocou 3 plantinhas. Eu ainda não vi essa experiência, mas ele estava me contando. Então, ele adubou a terra, colocou 3 plantinhas, e para uma ele dizia assim: você não presta, você não vale nada. Para outra ele dizia: oh, querida, você é linda, maravilhosa. Para outra ele não falava nada, desprezava. E todos os dias ele fazia a mesma coisa. Aquela que recebeu a palavra de maldição, cresceu toda minguada, deformada, difícil, seca. A outra que recebia palavras maravilhosas todos os dias, cresceu viçosa, bonita. Agora você consegue perceber por que as pessoas são diferentes? Por causa da sua origem, de onde vier. Se você for no médico, ele vai fazer uma coisa chamada de anamnese. Ele vai investigar o seu passado para determinar o seu futuro, o seu destino. Aí ele pergunta: seu pai é cardíaco? Tem diabetes? Tem hipertensão, tem câncer, e aí ele vai investigar o seu passado para saber se você vai ou não desenvolver algum tipo de doença, porque tem a questão genética. Você recebeu também essa carga genética e você em algum momento da sua vida pode desenvolver uma doença maligna devido à sua origem, à sua paternidade. Meu Deus, pastor, eu estou numa situação muito complicada. Então as pessoas chamam até isso de maldição hereditária. Mas eu quero dizer para você que Deus resolveu esse problema para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17: mas aqueles que estão na igreja são nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É assim, irmãos? Então tem muita gente achando que é só estar na igreja e tudo já mudou na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz assim mesmo: mas agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão na igreja, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então as pessoas acham que não existe mais condenação para quem está na igreja, mas o segredo não é a igreja, o segredo é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa maldição hereditária, essa origem agora se acaba, tudo passa a ser transformado, você recebe uma nova identidade no momento que você aceita Jesus como Salvador. Toda essa maldição, toda essa palavra maldita que você recebeu a vida toda, agora é anulada, porque essas coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo, porque o teu Pai te ama todo dia, fala que tu é lindo, que tu é maravilhoso, que tu vai vencer, que Ele vai te dar vitória, que tu vai crescer, que você vai conseguir, que você vai alcançar sucesso nessa vida. E aí agora um crente é mais bonito do que o outro. Eu não gosto de fazer isso, mas olha para o teu irmão e diz assim: é lindo, viu, meu irmão? Eu nem sabia disso. Olha como causa o hormônio da ocitocina, e as pessoas têm sensação de bem-estar e prazer e começam a rir só de dizer que é lindo, irmão. Tudo muda com palavras de bênção na vida das pessoas. Então tem pessoas que estão sofrendo na igreja porque não conhecem a sua identidade, ainda vivem na igreja como velha criatura, como se ainda tivesse vindo do mundo com toda aquela maldição, e você vai ouvi-lo no gabinete, vai sentar: pastor, eu sou assim por causa do meu pai, eu tenho esse temperamento forte porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é o meu tio, porque é meu avô. Ei, irmão, calma, não existe mais isso para quem está para quem está na igreja ainda existe essas coisas. Não confunda as coisas. Tem muita gente que está na igreja, mas nunca nasceu de novo.
E aí agora ele está arraigado nos seus diplomas, no seu poder, na sua autoridade, no seu dinheiro. Jesus disse lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 5, falando para Nicodemos, que era um mestre da lei, dizendo: olha, os teus diplomas não vão levar você para o céu, para a eternidade, para outra vida. É necessário você nascer de novo, da água, do Espírito, se tornar uma nova criatura, porque com essa velha natureza você não entra na eternidade. O seu destino, meu irmão, é a desgraça, mas em Cristo tudo muda, e o seu destino é a vida eterna. Então preste atenção, que eu vou ensinar aqui para você. Jesus, aos 12 anos de idade, quem tem aqui menos de 12 anos, levanta a mão. Ok, poucas pessoas. Quem tem mais de 12 anos, levanta a mão. Quase todo mundo aqui. Só os que não entendem nem uma coisa nem outra, que nunca levanta. Porque tem sempre esses. Então preste atenção. Você já devia ter isso resolvido na sua vida. Jesus, aos 12 anos de idade, ele vai para Jerusalém com seus pais. E aí no caminho os seus pais perdem ele. Passam procurando entre seus parentes. Ele estava voltando de Jerusalém para Nazaré. Depois de 3 dias sentiram a falta de Jesus. Tem gente que passa uma semana e não sente a falta de Jesus, irmão. Não entendo isso. Passa um mês inteiro e não sente a falta de Jesus. O Isaac, quando foi sacrificar com Abraão, ele disse: meu pai, aqui está a lenha, está o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Eu já senti falta dele. Tem gente que vem para a igreja, mas não sente a falta do cordeiro. Ele precisa estar entre nós, no meio de nós, para que a gente possa ser abençoado. E aí voltaram para Jerusalém. Chegaram lá e encontraram Jesus no templo. E ele disse, chegou lá o José e a Maria: meu filho, nós estamos te procurando há 3 dias. Ele disse: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, tratando dos assuntos do meu pai? Olha, estava diante dele a afiliação dele. O nome dele era Jesus, filho de José, e Maria no RG dele. Mas ele disse: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Jesus já estava deixando bem claro, dizendo: ei, a minha origem não é desta terra, a minha origem é do céu. Vocês só são a porta para que eu pudesse entrar nesta vida. O teu pai não é o teu pai, a tua mãe não é a tua mãe, querido. Sabe por quê? Eles foram o meio de você chegar neste mundo. Você precisa entender isso, deixar bem claro para você, porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 10, que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então a única maneira de Jesus entrar neste mundo é pelo útero materno, não tinha outro meio, outra forma. Mas ele disse: o meu pai está lá no céu. Então Jesus já sabia da sua origem. Então, quando eu li aqui para você, no capítulo 8, no versículo de número 12 do Evangelho de João, Jesus estava falando, dizendo: eu sou a luz do mundo. Porque em Jesus não há engano, irmão. Em Jesus não há mentira. Em Jesus não há conto de fada. Você pode abrir a vida dele, ler de um lado, ler de outro. Tem crente, irmão, que não pode ser revelado, porque é uma tristeza quando acontece isso. Jesus disse: olha, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Tem pessoas que conhecem as ovelhas, mas as ovelhas não podem conhecê-lo. Mas Jesus, com ele é tudo na clareza. Ele fala: eu sou a luz do mundo, e tem mais, quem me segue jamais andará em trevas, ao contrário, terá também a luz da vida. Aí quando ele foi falar isso, os fariseus se aborreceram. Tu testifica de ti mesmo, então o teu testemunho não é verdadeiro. Ele disse: olha, ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei a minha identidade. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Isso é identidade. Mas vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou. Vocês estão confundindo tudo. Porque quando a gente volta aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, a palavra do Senhor fala aqui mesmo que eles estavam também brigando com Jesus,
Porque no capítulo 7, no versículo 40, diz assim, ó: então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é profeta, falando de Jesus. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia. Pode ler as Escrituras. Não vem nada da Galileia, não vem coisa boa de Nazaré. Diz, então vocês acham que eu não sou profeta e que a minha palavra não é verdadeira, porque vocês acham que eu vim da Galileia, que eu nasci de José e Maria. Vocês não sabem da minha origem. Eu não vim do José e Maria, eu vim do Pai da eternidade, do Pai das luzes. Por isso, quem me segue não anda em trevas. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, que talvez você não saiba a sua origem, mas eu vou aqui revelar para você a sua origem. Você não foi um acidente por acaso, que você pode dizer, quem é a minha mãe? Eu nem sei, pastor. Ela teve um relacionamento, quem é o seu pai? Também nem sei. Ele teve um relacionamento com a minha mãe e eu nasci. Nem sei porque aqui estou no mundo. As pessoas acham que as coisas acontecem do acaso. Tem gente que diz que veio até do primata. Eu acho que eu vim do primata. Não, quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Pois é, estão até estudando esse negócio. Mas deixa eu te mostrar de onde tu veio. Abra a sua Bíblia, aí na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, versículo de número 4. Olha de onde você veio, presta atenção agora. Como também nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha, eu vou repetir para você. Ele está falando aqui no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele mesmo antes da fundação. Você sabe quando foi que você nasceu? Não foi no dia 3 de agosto de 1972, como eu. Não, querido. O seu nascimento é antes da fundação do mundo. E aonde eu estava, pastor? Dentro de Deus. A Bíblia diz que o Senhor formou do pó da terra e soprou em suas narinas. Então, você veio de dentro de Deus. Então, se transformou o homem em alma vivente. Então, tinha só a terra, e aí Deus vai lá e coloca você na terra, e aí se forma um elemento terceiro chamado alma vivente. Aí a Bíblia diz que o pó volta à terra do que o era, e o espírito volta a Deus, que o Deus só sobra a alma agora. Então você veio de dentro de... E eu vou mostrar para você que você não é obra do acaso, porque a Bíblia fala aqui que houve uma eleição. Nós vamos votar agora, só para presidente da República tem 6 candidatos. A, B, C, D, E, F, G, H. Vem me perguntar o nome que eu não sei. Então, quem é, pastor? Não sei. Então, para você fazer uma eleição, precisa ter várias pessoas para você escolher, sim ou não? Se tivesse só uma eleição, irmão, não. Então, não tinha só uma pessoa dentro de Deus. Eram trocentas. E aí... acontece que agora Deus queria mandar você nesse tempo, nessa época, por isso você está aqui. Então ele disse, agora quem vai é o André, agora quem vai é o João, agora quem vai é a Maria, por isso você chegou. Porque Deus pensou em você e desenhou você antes da fundação do mundo. Você não chegou agora, nesse acidente, nesse acaso. Preste atenção. E por que Deus fez isso? Assim como Ele fez com seu Filho Jesus, Ele fez com você. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, que Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Sim ou não?
Ok, então Jesus nasceu quando ele chegou aqui na terra? Não, aí a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sobre... então tudo vai chegar no tempo determinado. Deus te fez de propósito, irmão, não foi por acaso. Você só está aqui nesse tempo e nessa época porque Deus tem um propósito com a tua vida. Você precisa entender que agora você tem uma nova identidade, você agora é uma nova criatura, você não veio dessa maldição paterna, você veio do Pai, que nunca te deu uma palavra de maldição. Lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo de número 11, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Pastor, e o que eu tenho que fazer agora? Aí Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Deus só tem o melhor para você, quer que você experimente o melhor, mas você precisa transformar esse pensamento maligno que colocaram em você. Você tem que ser renovado, irmão. E eu quero que você saia daqui nesta noite renovado, com uma nova identidade. Então presta atenção. Agora você já sabe a sua origem. De onde você veio? De onde você veio? Do Pai, de Deus. Que Pai? O Pai eterno, o Pai das luzes, que não há sombra, não há variação de mudança. Quem já entendeu isso, diga amém. Então esse negócio da anamnese no médico, que tu vai ter câncer, que tu vai ter AIDS, que tu vai ter pressão alta, que tu vai ter diabetes, esse negócio já caiu por terra na tua vida, no nome de Jesus, porque o Pai não tem diabetes, o Pai não tem pressão alta, o Pai não tem câncer, o Pai não tem nada disso, irmão. Então rejeite, tire essas coisas que colocaram na sua cabeça, no nome de Jesus. Aí agora, eu já sei, senhor, esse negócio é tão forte dentro da Bíblia, que quando fala de nova identidade, até o nome das pessoas, porque você já tem um novo nome, você sabia disso? É só você ler o livro do Apocalipse. Eu vim saber esses dias agora, que tem uma pessoa que lê muito a Bíblia, mas ele tem medo de ler o livro de Apocalipse. Mas lá no livro de Apocalipse, fala que você vai ter um novo nome, que o Pai vai revelar para você. Então, desde o momento que ele te fez, ele já te deu um nome. Esse nome que tu tem aqui foi teu pai e tua mãe que te deu, mas tu vai saber do nome que o Pai da eternidade já colocou em você. E na Bíblia é tão forte que o Simão agora é chamado de Pedro, o Saulo é chamado de Paulo, o Levi é chamado de Mateus. Esse pessoal mudou tanto a identidade deles, que mudou até o nome deles, como eles eram chamados. Se disseram que tu era caluniador, suplantador, enganador, agora eu quero dizer que Deus já mudou o teu nome. Agora você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é príncipe com Ele, você já é uma nova criatura quando você está em Cristo Jesus. Agora, pastor, eu já sei a minha origem. E qual o meu destino? Preste atenção. O seu destino agora, você vai ler isso lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Eu preciso terminar a leitura que eu fiz de Efésios, mas eu vou ler aqui para você. Diz assim mesmo: porque o que dantes conheceu, quando foi que a gente conheceu? Quando foi que a gente conheceu? Da fundação? Porque o que dantes conheceu, porque parece que você só chegou agora, mas porque o que dantes conheceu também os predestinou. Então você já tinha uma origem, já veio com um destino. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. Então você já tem agora um destino. Qual é o seu destino? É ser parecido com Jesus. Quem já é parecido com Jesus aí? Levanta a mão. Ah, irmão. Se tu sabe disso, por que tu está nesse sofrimento ainda da tua vida, nessa melancolia, nessa anamnese que o médico fez, e eu vou ter câncer, e eu vou ter não sei o quê, e eu vou ter não sei o quê, irmão? O que tem em Cristo Jesus é só coisa boa para a tua vida. Eu vou voltar aqui para a carta que eu li aqui, em Efésios. Preste atenção, que eu não terminei a leitura, eu comecei e não terminei. O versículo 5 diz assim, ó: e nos predestinou. Eu vou ler o versículo 4 de novo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então você já está predestinado a uma coisa. A quê? A ser filho de Deus, parecido com Jesus. Não, você não entendeu. Você já veio lá da eternidade com essa forma para ser filho de Deus e ser parecido com Jesus. Porque é assim, ó, eu vou tentar explicar para você. Deus, na eternidade, ele só tinha um filho, era chamado de unigênito Filho de Deus. Aí como é o versículo lá de João 3,16, porque Deus, unigênito, ó, só tinha ele, era o único. Aí Deus, no momento da eternidade, disse: eu não quero ter mais só um filho, eu quero ter muitos filhos. E ele vai deixar agora de ser unigênito para ser primogênito. Como eu vou fazer isso? Eu vou matar ele para receber os outros. Por quê, pastor? Porque você podia subir ao céu? Ninguém subiu ao céu, irmão. Aí eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança na igreja, criança não, que eu entrei com 14 anos, eu ainda vi os desenhos da carruagem do Elias subindo ao céu. Aí me ensinaram que o Elias subiu ao céu numa carruagem. Mas eu lendo a Bíblia, eu vi que foi uma carruagem que separou Elias de Eliseu. E ele subiu num redemoinho. E a Bíblia não diz que foi para o céu, porque não tem ninguém no céu, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, pastor, pelo menos é o que a Bíblia diz, porque depois desse tempo lá do Antigo Testamento, Jesus chegou no Novo e fala assim mesmo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu. Então você não podia ir para lá. Aí olha só o que Deus fez para ter essa grande família com filhos e filhas parecidas com Jesus, da qual ele já é o primogênito entre esses irmãos que vão chegar. Preste atenção. Como você não podia subir ao céu, ele desceu do céu. Aí a Bíblia diz que ele se despojou da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, ele se despojou da sua glória. Aí a Bíblia dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Aí agora, o Filho de Deus se transformou em filho do homem, para que o filho do homem pudesse se tornar filho de... irmão, isso é um projeto maravilhoso que foi traçado na eternidade. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Porque agora você é filho de Deus por adoção. João diz lá no capítulo 1, no versículo de número 11, 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui creem no seu nome? Eu não sei porque você está sofrendo desse jeito, sabendo que você é filho
de Deus, você entrou numa nova família, você tem uma nova identidade, você tem uma nova origem. E qual é o meu destino, pastor? O seu destino é ser parecido com Cristo. Agora, se você não entender que é ser parecido com Cristo, porque a Bíblia diz, lá em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 26, e os discípulos de Jesus, pela primeira vez em Antioquia, foram chamados de Cristo. Então os que são parecidos com Cristo são chamados de Cristo, porque tem pessoas, tem gente que falou que são pequenos Cristos, porque Jesus também foi o nome que José e Maria deu para ele, sim ou não? Mas o nome do Filho de Deus é Cristo. Aí o que significa Cristo? Cristo significa o ungido Filho de Deus, enviado para dar a sua vida em prol de outros. Vou repetir, Cristo significa o ungido Filho de Deus, que foi enviado para dar a sua vida em prol de outros. Então Jesus não fez nada por ele, ele fez sempre por mim e por você. Ele disse, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele me enviou para quê? Para morrer, porque ele não quer mais ter só um filho, ele quer ter agora uma grande família, com filhos e filhas parecidas com Jesus, da qual ele é o primogênito entre os irmãos agora. Então eu vou falar para você o que é Cristo, para você entender. Porque quando você lê também aqui, só para deixar mais claro, Lucas, capítulo de número 4, preste atenção no que a palavra do Senhor diz aqui, neste versículo, falando do Cristo. Ele diz aqui mesmo, versículo de número 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é Cristo, irmão. E se você é um cristão, você deveria estar fazendo a mesma coisa. Então olha só o que é Cristo. Cristo é assim, Jesus é o cabeça, e os cristãos são o corpo. O corpo de quem? De Cristo. Porque Deus continua tendo um só filho. Mas como é o nome do Filho de Deus agora? Cristo. E o que é Cristo? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E agora entramos nessa paternidade que agora está bem resolvida. Irmão, você não entendeu. Não tem mais maldição na sua vida, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque quem está em Cristo, não na igreja, é uma nova criatura, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando você está em Cristo, agora não há mais maldição na tua vida, tudo foi anulado. Então agora nós temos que fazer tudo para ser parecido com Ele. Eu vou desenhar agora para você entender isso. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, diz assim mesmo, e criou Deus o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí olha só, Colossenses 1,15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Porque olha, quando eu quero desenhar uma forma ou fazer uma forma, eu preciso olhar para alguma coisa para criar um modelo. Você não cria alguma coisa a partir do nada. Você tem que ter alguma imagem na sua cabeça para criar, o qual é a imagem, ele é a imagem, Jesus do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, não é mais o unigênito. Então olha só, Deus queria fazer você lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então ele disse, eu vou fazer o Ziraldo. E aí ele começou a desenhar o Ziraldo, para fazer o Ziraldo. Só que ele precisava olhar para alguém, porque a imagem dele, ele é um Deus invisível. Como é que ele vai olhar para alguém invisível e desenhar você? Então ele teve que olhar para alguém. Só que o Jesus, o filho dele, é a imagem desse Deus invisível. Então na hora que ele foi criar o Ziraldo, ele olhou para o seu filho Jesus. Aí o Ziraldo vai sair igualzinho a Cristo agora.
Aí quando Deus te desenhou lá na eternidade, Ele te desenhou para ser igualzinho ao Filho dEle, que é o primogênito de toda agora essa criação. Ah, pastor, então a minha origem vem do Pai. E qual é o meu destino? Seu destino, o Cristo é ungido, Filho de Deus, que foi enviado para morrer, para dar sua vida em prol dos outros. Qual é o seu destino? O seu destino é ser parecido com Cristo. O que é que você vai ter que fazer? Morrer, dar sua vida pelas outras pessoas. Isso é o que nós, como igreja, precisamos fazer. Não trabalhar para a nossa imagem, para o nosso crescimento, para sermos isso ou aquilo. Nós estamos aqui, já fomos predestinados por Deus para ser igualzinho ao seu Filho Jesus. Então a minha missão, a sua missão é dar vida para que essas pessoas que ainda não são a imagem, que a paternidade não está bem resolvida, possam entrar na família de Deus e serem filhos e filhas parecidas com Jesus. Então, quando você agora, daqui para frente, falar ganhar, quando você falar ganhar, discipular, aí você tem que entender esse trilho, porque você vai buscar a pessoa lá fora, que tem uma imagem igual aos cristais de água, tudo distorcido, porque receberam palavra de maldição, porque falaram que não ia vencer, disseram tu vai ser uma prostituta, tu vai ser um bandido, tu não vai servir para nada. Aí você pega essa imagem distorcida dessa pessoa, aí você vai começar a discipular. Quando eu discipulo, de acordo com o Franciscano, no seu livro Multiplique, que ele escreveu, ele diz o seguinte, eu falei isso aqui no treinamento, que ele estava dando uma palestra que era sobre discipulado, e um monte de gente veio para assistir, e era pago o evento. Então ele passou meia hora falando sobre relacionamento com Deus, que o Cristo, ou o cristão, precisa ter um relacionamento com o Pai. Isso é natural, porque é filho dele. Aí ele começou a falar sobre relacionamento, e alguém se incomodou e disse: professor, o senhor não disse que a palestra era sobre discipulado? Ele disse, sim, é sobre discipulado. O senhor está meia hora falando sobre relacionamento com Deus. Ele disse, o pastor sabe o que é discipulado? Discipulado é você pegar uma pessoa lá de fora e fazer uma cópia de Cristo nele. Então, antes de você fazer uma cópia de Cristo em uma pessoa, você primeiro precisa ser uma cópia dele. Você primeiro precisa ser uma cópia de Cristo. Então, discipulado, por definição, é você fazer uma cópia de você em outra pessoa. E se você não tem um relacionamento profundo com Deus, nós não queremos dois de você aqui. Aí preste atenção, irmão, os que estão na igreja, que não estão em Cristo e não são nova criatura, ele ainda tem aquele espírito fofoqueiro, maldito, de amaldiçoar as pessoas, de dizer, irmão, tu não vai chegar lá não, tu não vai ser pastor aqui nesse ministério, tu não canta bem. Aí começa a amaldiçoar as pessoas, aí começa a querer fazer uma cópia dele, discipulando essa pessoa vai sair igualzinha a ele, fofoqueiro, amaldiçoando a vida das pessoas. E isso não é Cristo, irmão. Cristo veio para abençoar, dar vida aos cegos, curar os cativos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí você ganha e discipula, ou seja, faz uma cópia de Cristo nessa pessoa, faz uma cópia de você nessa pessoa, porque agora você é filho de Deus. Eu vou terminar aqui, que eu já sei que eu já falei muito, mas presta atenção no que eu vou te dizer agora, nesses momentos finais. Agora você descobriu que não é mais filho de José e Maria. Agora você descobriu que você é filho de? Você é filho de? Então, os filhos, você precisa entender um negócio tremendo aí. Porque quando você lê a parábola do filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo de número 11, aí a Bíblia diz assim, um pai tem dois filhos, um obediente e um desobediente. Na verdade, tem um que está no mundo, outro que está na igreja, porque nem todo crente que está na igreja, irmão, está com a intenção que deveria. Preste atenção, porque o primeiro fala assim, eu quero que tu morra, me dá a minha parte que eu quero gastar lá fora.
Porque tem pessoas que só querem aproveitar tudo aquilo que Deus criou dos céus e da terra, todas as maravilhas, os garapés, as praias, todos os privilégios, o sol quente, tudo isso porque foi tudo que Deus, a Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele não quer nem saber do Pai, quer, irmão? Não, só quer saber da sua herança, do seu privilégio. Mas tem aqueles que estão na igreja, que dizem que obedecem ao Pai. Aí chega o filho mais velho e fala assim mesmo: eu te obedeci, eu te servi a vida toda, e tu pegou o bezerro, o cevado, e tu matou para receber esse daí que gastou a tua herança com as meretrizes. Olha só, aí o pai estava feliz, alegre, disse: filho, entra na fé. Não, eu não vou entrar. Então ele não queria saber do pai, ele também estava interessado nas coisas do pai. Tem gente que está na igreja só interessado na utilidade do pai. O pai não tem significado nenhum para isso. Sabe por quê? Ele não é filho. Porque todo aquele que é filho, o filho tem significado para o pai e o pai tem significado para o filho. Mas sabe o que ele falou para o pai? Ele não disse: olha, eu estava contigo, na tua casa o tempo todo. Ele falou: eu te servi a vida toda. Quem serve é filho ou escravo? Ah, irmão, você é filho ou escravo? Ah, irmão, preste, você tem que entender isso, que eu vou terminar. Então, ele chegou lá e falou: eu te servi a vida toda, cadê meu cabrito? Então, os escravos que trabalham, os servos, estão atrás de salário. Aí você diz: eu estou atrás dessa câmera aqui, 30 anos, e tu nunca me deu nada, cadê meu cabrito? Aí os escravos, os servos, querem salário. E tem gente na igreja que está trabalhando, está no ministério pastoral, está servindo, está fazendo alguma coisa, porque quer um salário, irmão. Tem gente dizendo: pastor, ore por mim porque eu quero um salário. Ainda não entendeu que é filho. Filho não tem salário, filho tem herança. Aí o pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Se você é filho dele, tudo que ele tem é seu. Agora, eu só quero que você entenda essa parte final da parábola. O filho está ali aborrecido, vou falar na linguagem jovial, mordido, irmão. Mas ele tem razão. Se o pai dividiu a herança, tudo que ficou foi quem? Do filho mais velho, sim ou não, irmão? Então, quando ele bota a sandália no pé do irmão mais novo, de quem é a sandália? Aí, quando ele bota o anel, de quem é o anel? Quando ele bota a roupa, de quem é a roupa? Quando ele manda pegar o bezerro gordo para matar, de quem é o bezerro gordo? Mas ele não está aborrecido com isso não, ele não está mordido com essas coisas. Sabe por que ele está mordido? Porque agora, preste atenção, quando ele aceita o filho perdido de volta, a herança que era dele vai ter que ser dividida em dois de novo. Porque filho tem? Filho tem? Não tem salário e herança, então a herança tem que ser repartida igual. Essa é a raiva dele. Ele está certo, sim ou não, irmão? Se você ficasse com a sua parte, agora o seu irmão, que foi lá, gastou toda a dele, e dizer: o pai me aceitou de volta, divide a herança comigo, tu ia ficar feliz, irmão, sim ou não? Claro que não, diz o pastor, eu sei. Mas eu quero te dizer, só para terminar, que o filho mais velho da parábola, de acordo com tudo que nós aprendemos aqui, o nome dele é Cristo. Ele é agora o primogênito é o mais velho, nós somos os caçulas. Então, o filho mais velho da parábola é Jesus, irmão, e ele não está com raiva, ele está feliz, que o pai te pegou lá, que tu gastou tudo que era dele no mundo, e te colocou na família dele agora, e te colocou sapato, e te colocou roupa, e te colocou anel, e te deu casa, e te deu comida, e te deu casa, e te deu tudo que você tem hoje, e ele não está aborrecido, e ele pegou a herança do filho dele, e agora dividiu com você, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Ele nem esperou você vir do lamaçal, ele foi atrás de você, porque ele ama o Pai, ele quer ver o Pai feliz, e o Pai diz que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus está feliz de dividir a herança dele com você. E qual é a herança de Jesus? Depois que Jesus morreu, para deixar de ser unigênito, ser primogênito, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus
e na terra. Não sobrou mais nada para o diabo, para o teu adversário. Todo o poder do reino do céu está à tua disposição, pastor. Está à tua disposição, irmão. Está à tua disposição, irmã. Você não tem salário, você tem herança. Tudo está à sua disposição quando você está em Cristo Jesus. Fique de pé. Dê glória a Deus, irmão. Você tem uma nova identidade. Pare de estar sofrendo, amargurado por causa desse teu passado mesquinho, dessa tua paternidade. A tua paternidade já está bem resolvida em Cristo Jesus. Ele não trabalhou agora, Ele trabalhou na eternidade por você. E eu já preguei aqui que Deus te fez de propósito. Você só precisa saber o seu propósito, dentro dessa grande missão, saber qual a sua pequena missão. Aí eu falei quando eu preguei, você precisa saber no que você é bom, não porque você fala que é bom, mas as pessoas, quando vê você tocando, falam, esse menino é bom tocando esse negócio. Aí quando vê você cantando, essa moça é boa cantando aí no púlpito, olha, esse rapaz prega que é uma bênção, esse pastor ali, Heron, ele ensina que é uma maravilha lá na área 10, não é você, é as pessoas que dizem que você é bom. Aí você olha para a sua mala, o que Deus já colocou para você lá na eternidade, antes da fundação do mundo, os dons, os talentos que você já trouxe. Todo mundo aqui é cheio de dom, de talento, falta só você colocar isso em prática, irmão. Eu falei para você, eu me lembro que a Helena Tenuri, que fala de propósito, ela tem 2 filhos gêmeos, mas os 2 não são iguais, um gosta de frio, outro gosta de calor, então ela só faz arrumar a mala, aí ela coloca lá gorro, cachecol, suéter, meia, bota, aí na outra ela coloca óculos, camiseta, sandália, boné. Aí quando eles abrem a mala, eles já sabem o seu destino, porque a tua mala vai apontar o teu destino. Deus trouxe algo com você especial para mudar a vida de pessoas neste mundo. A segunda coisa que você precisa saber, para saber do seu propósito, eu disse para você, o que você gosta de fazer, porque tem gente que é bom numa coisa, mas não gosta de fazer isso. Aí Jesus disse, quando ele estava lá em João 4,34, ele chegou lá meio-dia com sede, na verdade, de ficar no poço de Jacó. Aí tinha uma mulher ali que estava acabada, destruída, uma mulher que teve 5 maridos, que tinha agora não era mais ser, era uma adúltera. Aí Jesus disse para os discípulos dele, vou falar na linguagem jovial, vaza, vão embora, vão comprar comida, o problema de vocês é a fome. Cadê a comida, Senhor? Eu estou com fome, eu quero comer. Tem gente só reclamando por as coisas. Aí Jesus fica lá, mulher, me dá de beber. Aí a mulher começa com um negócio lá do passado. Tu vens a mim pedir de beber? Eu que sou mulher samaritana, tu sendo judeu. Aí vem com essa fofoca. Irmão, para com essa fofoca, irmão. Esse negócio impregnou em coração, eu nem sei quantos anos, já deve ter uns 50, 60, mas Jesus acabou com aquele negócio. Ele não alimenta a fofoca, irmão. Ele veio para cá para transformar vidas, transformar corações, irmão. Ele nem um momento falou para aquela mulher, o problema foi que vocês que invadiram Israel, entraram em Samaria. Não, Jesus não quer saber disso. Ele disse, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Aí a vida daquela mulher transformada, olha, irmão, preste atenção, Jesus tem tanto poder que ele nem orou, não expulsou o demônio, uma conversa, transformou a vida da prostituta, agora numa missionária. Jesus quer te transformar, irmão, na melhor coisa que tu pode ser para esta humanidade. Aí quando o discípulo volta e fala, come mestre, come mestre, come mestre, ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que te alimenta, irmão? O que te nutre, irmão? O que quando tu mais faz, mais tu quer fazer? O que tu gosta, que tu é apaixonado, que tu deixa de comer, que tu deixa de dormir, que tu deixa no banheiro, tu te prende, irmão, para terminar esse projeto. Por último, o que te indigna, irmão? Que se você pudesse mudar no mundo, você mudaria, porque Deus te fez com esse propósito. Pastor, não sei ver as crianças na rua, pastor, não sei ver o jovem na droga, pastor, não sei ver essa mulher sendo abandonada pelo marido, eu não sei ver esse pessoal na política. Então, irmão, eu quero te dizer, tu já sabe que tu foi desenhado na eternidade para ser igual a Cristo, parecido com seu Filho. Te prepara, te capacita para tirar essas pessoas desta situação. Quantos entenderam que são filhos de Deus aqui?
Então, se você que está aqui ainda não se sente esse filho de Deus, eu quero te chamar aqui para orar por ti, porque tu tens uma nova identidade, tu só não sabe disso. Tu já tem um novo nome, tu tens uma origem, tu tens um destino, e Deus preparou você com um propósito, para, se for preciso, morrer por essas pessoas. Só falta você agora entender isso, e a tua vida vai ter destino. Você vai entender isso. Venha, eu quero orar por você. Se você entrou aqui ainda não é nova criatura, Jesus quer te transformar em filho de Deus.